O meu nome, então, é Maísa Thaís Pellens e eu vou falar sobre a origem dos elementos químicos do universo. A coautora do meu trabalho, então, é a Anne Christ, o orientador é o Eloir de Carli e a co-orientadora é a Daiane Queiroz de Camargo. Alguma vez vocês já pararam para pensar como alguns dos elementos que a gente conhece ou que são presentes na tabela periódica se formaram no universo? Ou como eles foram produzidos? Esse não é um assunto que é muito tratado, então, nas escolas, e é um assunto muito interessante. Então, dessa forma, esse trabalho busca mostrar de que modo alguns dos elementos químicos surgiram no universo. E o trabalho, então, faz parte do projeto de astronomia do Campus Feliz. O objetivo principal é compreender como alguns dos elementos químicos que são presentes na tabela periódica são constituídos na formação do universo. Como metodologia, a gente usou a pesquisa exploratória e foi usada em uma palestra que o professor Alan Alves Brito realizou no ano passado para o Clube de Astronomia do Campus Feliz. E como apoio, a gente usou, então, o livro do palestrante. Como resultados, a origem dos elementos químicos do universo. O artigo B2F4FH foi o primeiro artigo publicado que vai explicar como os elementos químicos foram formados no universo. Ele recebeu esse nome como homenagem ao sobrenome dos cientistas que o desenvolveram. Ele foi divulgado em 1957 e foi publicado em inglês. E ele vai informar, então, como é a síntese dos elementos químicos formados nas estrelas. Aqui, então, eu trouxe duas imagens, uma do ano da publicação do artigo e outra como os cientistas estavam em 2010. O que seria a nucleossíntese? Ela é a palavra técnica que vai explicar como os elementos químicos são formados no núcleo das estrelas. A gente vai ter dois tipos, a nucleossíntese primordial, que explica quais os elementos que surgem logo após a explosão do Big Bang. Segundo o professor Alan, então, depois de 3 a 5 minutos dessa explosão, vai surgir, então, o hidrogênio, o hélio e um pouco de lítio. O universo ele não consegue produzir os elementos mais pesados porque quando ele se expande, as temperaturas começam a diminuir. Então, ele não vai conseguir a formação dos outros elementos. Então, entra a nucleossíntese estelar, que é o meio de produção dos elementos mais pesados no núcleo das estrelas. Hoje em dia, a gente também pode fazer nucleossíntese em laboratório. Então, o homem consegue fazer esse meio artificialmente. E a gente tem também a fusão e a fissão. A fusão é quando os elementos menores vão se juntar para produzir um núcleo maior. E a fissão seria quando um elemento grande, quando recebe muita energia, quebra e forma as partículas menores. E ali, então, a gente tem duas imagens que explicam esses processos. A fissão, a gente tem um núcleo que quando recebe, então, a energia se divide em 2 ou mais partículas, e a fusão é quando a gente tem duas partículas que vão formar um único núcleo. A transformação dos elementos. O processo de queima ou transformação de um elemento químico em outro, ele depende muito da massa inicial da estrela. Ou seja, estrelas pequenas têm um caminho para essa produção e transformação, enquanto estrelas de grande massa têm outro caminho. A primeira reação, então, de uma estrela, ou a reação mais básica do universo, a estrela ela teria que ter, então, energia suficiente para que 4 átomos de hidrogênio se juntem para formar um átomo de hélio, liberando energia. Aqui a gente tem um ciclo que tenta demonstrar esse processo. A formação dos elementos químicos propriamente dita. As reações ocasionadas pelo resfriamento e a expansão contínua do universo deram origem a átomos leves e simples, que são, no caso, o hidrogênio, o hélio e um pouco de lítio. Além de serem os elementos mais leves e simples, eles também constituem praticamente toda a massa do universo. As estrelas de baixa massa, quando elas morrem, elas liberam, então, o carbono, o nitrogênio e o berílio, enquanto que na explosão de uma supernova do tipo 1A é liberado muito ferro. Estrelas, então, de alta massa, quando morrem, produzem os elementos que vão até o ferro na tabela periódica. E quando, então, uma supernova do tipo 2 explode, é liberado muito oxigênio. Os demais elementos químicos, então, eles são formados a partir da desintegração dos nêutrons em relação ao decaimento beta.
Aqui eu trouxe, então, uma tabela de como esses elementos surgiram no universo. A gente, então, tem uma legenda, que seriam que os elementos em vermelho, por exemplo, o hidrogênio e o hélio, eles foram formados a partir da explosão do Big Bang, enquanto que o lítio, o berílio e o boro foram através de raios cósmicos. Já os que são em metade verde, que são o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o enxofre e o neônio, eles podem ser formados através das explosões de estrelas pequenas. Em azuis, então, que são a grande maioria, como em laranja, então os azuis são em estrelas grandes e os laranjas são através das explosões de supernovas. E os em roxo, eles são feitos, então, artificialmente pelo homem, em laboratório. Como considerações finais, diante, então, de todas essas informações que a gente achou e que foram exploradas, a gente conseguiu, então, compreender de que maneira alguns dos elementos foram formados a partir do universo. Esse trabalho também vai ser organizado, então, em texto corrido, de forma mais detalhada e com mais explicações, para complementar um projeto do Clube de Astronomia do campus, e que vai ser publicado também no próprio blog do Clube de Astronomia do Campus Feliz. E como referências, então, eu usei a palestra que o professor Alan Alves Brito deu ano passado, que está disponível no YouTube, e também o livro que se chama Astrofísica para Educação Básica, a origem dos elementos químicos no universo, escrito pelo professor Alan.